Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vindo a este episódio, podcast Papo de Psiquiatra. A gente vai falar sobre um tema meio alternativo hoje, que pode ser que tenha chamado sua atenção quando você olhou aí no Spotify ou no YouTube, esse tema da natureza. O que tem a ver uns dos três psiquiatras falando sobre a natureza? Nenhum deles é engenheiro florestal, nenhum deles tem nada do assunto. Mas a questão é que a gente começou a perceber aí ao longo dos últimos anos, principalmente depois da pandemia, bem verdade. Na literatura a gente começou a perceber, mas a gente também começou a perceber um pouco em nós mesmos, né? E também nos nossos pacientes. Uma coisa que, em retrospecto, era óbvia, mas que era difícil de a gente perceber prospectivamente, né? E claro que a gente tem um benefício aí de visão de retrovisor, tudo fica mais simples, mas que era difícil de sacar que isso era uma coisa relevante, né? É que o contato com a natureza tem a ver com a saúde mental. Em retrospecto, isso é meio óbvio, porque a humanidade viveu em centros urbanos por pouco tempo. Você pode dizer, não, mas as cidades existem há muito tempo. Sim, mas a minoria da população morava em cidades, né? Faz pouco tempo que a maior parte da população mora em cidades. Houve um êxodo do ambiente bucólico rural para as cidades e nós passamos a viver principalmente em cidades, e talvez em cidades grandes, em cidades muito grandes, né? Como é o caso aqui, nós todos residimos em São Paulo. Então, estou aqui com o Marcos e com o Marcelo, claro, eu sou o Pedro Rosa. O tema do podcast Papo de Psiquiatra de hoje é saúde mental e o contato com a natureza. Oi, pessoal. Prazer estar aqui falando sobre esse tema para vocês, um tema diferente e novo. Evidências ao longo dos últimos anos começaram a mostrar que o contato com a natureza está associado tanto a menor problemas relacionados à saúde mental e a maior bem-estar. Então, por exemplo, o que é natureza? O que eles querem dizer com isso? Então, por exemplo, exposição a áreas verdes, a parques, a florestas, eventualmente a áreas próximas a lagos ou a mar. Ou seja, vários lugares que, como o Pedro falou, a gente tem cada vez passado menos tempo, porque conforme o nível de urbanização começou a aumentar na maior parte dos países, a maior parte das vezes a gente vive em cidades que tem pouca estrutura, poucos parques. Então a maior parte das pessoas tem menos exposição à natureza, o que pode ter um impacto muito importante em piorar a saúde mental. Então a maior parte desses estudos são observacionais e são estudos grandes, ou seja, já existe um corpo de evidência robusto que mostra isso. O quanto que isso, vamos dizer, vai virar intervenção? Bom, ainda talvez seja algo para o futuro, mas certamente já é algo que a gente pode começar a falar a respeito e orientar as pessoas. Oi, pessoal, sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, fazendo só um breve contraponto, a gente sabe que a civilização trouxe vários benefícios. Por exemplo, quando o ser humano estava mais exposto à natureza sem nenhuma tecnologia, a gente tinha mais doenças infecciosas, questões de higiene complicadas, acidentes relacionados a predadores. E é claro que a gente sabe dessas coisas. No entanto, o excesso de urbanização, no outro posto, principalmente para populações mais carentes que têm menos acesso a áreas verdes, isso está correlacionado a uma piora de saúde mental e física. Tem vários estudos, por exemplo, mostrando que durante a pandemia da Covid, estudos britânicos, que as pessoas que tinham acesso a fazer caminhadas em parques, por exemplo, reportavam maior bem-estar. Algo interessante hoje em dia é que esse contato com a natureza, ou seja, com parques, áreas verdes, fontes, água, isso faz com que também fiquemos menos tempo com eletrônicos, mídias sociais, menos tempo de tela, ou seja, focando menos naquelas atividades que estamos a 30 centímetros ou menos de uma tela, de um monitor, sentados, sem beber água, sedentários. E a natureza também pode ser um refúgio para os que têm a oportunidade, por exemplo, ao final de semana de ir na praia ou para o campo. A natureza pode ser esse refúgio para estar mais tempo em mindfulness, sem aquele tempo excessivo, com aquele fluxo de informação. Por exemplo, com aqueles barulhos da cidade. Quem mora em São Paulo, por exemplo, sabe que o dia inteiro tem barulho de construção, de buzina, de telefone tocando, e todo esse excesso de estimulação não produtiva, ou seja, quando não estamos ganhando nenhum conteúdo com isso e apenas expostos a esse caos, irá com certeza prejudicar a nossa saúde, principalmente mental. Então, esse contato com a natureza tem vários benefícios, como diminuição do sedentarismo, maior tempo em mindfulness, por exemplo. Eu acho que lembrando, estavam aqui conversando sobre essa questão de por que a natureza
é boa? Por que contato com a natureza é bom? Em primeiro lugar, se você já ficar menos no celular, já é melhor para sua saúde mental. Tem uma evidência assim progressiva sobre isso. Mas a perspectiva aqui também é de que a natureza traz inúmeras facetas diferentes, assim como o ambiente urbano. Eu estava me lembrando de alguns estudos antigos que associavam a urbanicidade, né? Tem maneiras de você aferir isso, tempo morando num lugar com população maior que XYZ, mais de 100 mil pessoas, assim por diante. E tem uma associação com uma incidência maior de esquizofrenia. Eu vou explicar o contexto disso, né? A esquizofrenia é um transtorno mental que por muito tempo se acreditou que tinha uma prevalência fixa de 1% em tudo quanto é lugar do mundo. A gente tem uns episódios sobre esquizofrenia, tá? Então tem um episódio sobre psicose, episódio sobre esquizofrenia, tá? E se acreditou que ele tinha uma prevalência fixa de 1% em tudo quanto é lugar do mundo. E aí o que se descobriu é que isso não é verdade. É que a esquizofrenia tem prevalências muito variáveis, né? E no caso, a melhor medida por isso é a incidência, o número de casos novos que acontece em determinado período de tempo na população susceptível, que varia em função de muitas variáveis. A gente já falou sobre essa polêmica aí da maconha, de ser uma dessas variáveis, mas uma da variável é gênero, uma variável, claro, que é a idade, né? A esquizofrenia tem um início aí por volta dos 25 anos, principalmente em homens. Mas uma das variáveis era a urbanicidade. Então, e aí a questão é que isso vem junto como uma dificuldade da ciência de destrinchar o que quer dizer isso. Porque tem poluição, urbanicidade tem uma exposição à violência, urbanicidade tem uma redução de exposição a áreas verdes, urbanicidade tem um componente das pessoas viverem uma vida mais, digamos assim, que se chama atomizada, quer dizer, os núcleos familiares ficam menores, com uma família estendida na média, menos presente. É claro, tem alguém que tem toda a família em São Paulo, numa cidade que tem seus dezenas de milhões de habitantes na grande São Paulo e que a pessoa é cercada por familiares. Sim, mas na média, as pessoas têm um contato maior com a família quando elas estão em cidades menores ou ambiente outro, né? Então, só para deixar isso claro, né? Tudo a gente está falando na média, né? Alguém pode morar numa área mais afastada, na beira de uma rodovia, sendo exposto à poluição muito mais do que alguém que mora num parque em São Paulo. Claro que pode ter essas exceções, mas na regra, vem todos esses componentes juntos. E é interessante ver na literatura estudos cada vez mais capazes de discriminar o efeito A do efeito B. E aí é interessante que começam a surgir intervenções. A gente vê estudos de intervenção, de aplicar técnicas de psicoterapia, seja, por exemplo, técnicas de mindfulness. E a gente tem, lembrando, 3 episódios sobre mindfulness recentes, com um guia ali muito interessante sobre o que é mindfulness, mitos, como praticar e orientando ali para as pessoas irem no meu canal do YouTube, por exemplo, aplicar mindfulness em ambientes rurais. E você vai lembrar que tem uma linha de mindfulness que chama imagery, em que a pessoa vai usar um roteiro autoguiado ali para se posicionar e estimular os próprios sentidos como se estivesse ou numa praia, ou num ambiente bucólico, ou numa estrada, assim, quer dizer, em uma montanha. Imagina alguém fazer mindfulness, estou num ambiente urbano, cheio de barulho, com buzina de carro, avião passando, sirenes. Ninguém vai achar que isso é algo que, nossa, vou aqui praticar mindfulness, vou conseguir praticar atenção plena, sem julgamento, para gerenciamento de estresse, para lidar com ansiedade nesse ambiente. As pessoas vão pensar num ambiente que é um ambiente que evoca calma, e os ambientes na natureza fazem isso com os seres humanos, né? Então, só para dizer que a literatura adquiriu uma riqueza muito grande nos últimos anos, né? Pedro, quer dizer, existe uma associação entre maior exposição à natureza e, bom, menores sintomas de saúde mental, menor estresse, maior bem-estar. Isso é uma associação, mas a associação, vamos dizer, não implica uma correlação, não implica em causalidade, né? Quer dizer, você vê os mecanismos por trás dessa associação, é um pouquinho mais complicado, né? Então, assim, fazendo um paralelo, quer dizer, a gente pode fazer uma associação entre quem tem isqueiro no bolso e câncer de pulmão. Quer dizer, é uma associação que existe. Porém, a gente sabe que isqueiro não está relacionado diretamente ao câncer de pulmão, mas sim o tabagismo, porque quem tem isqueiro no bolso fuma. Então, da mesma forma, é a questão da associação entre natureza e bem-estar. Mas já existem alguns estudos colocando, assim, quer dizer, quais são os mecanismos por trás disso. É claro que ainda não existe uma resposta absoluta sobre isso. Mas, por exemplo, uma teoria interessante é da recuperação da atenção. Quer dizer que, de alguma forma,
quando você consegue direcionar a sua atenção para esses ambientes relacionados à natureza, por exemplo, que envolvem menos esforços, né? Então, por exemplo, quando você está olhando para as ondas do mar, para uma floresta, de alguma forma você está usando um tipo de atenção que requer menor esforço. Então, de alguma forma, você consegue restabelecer mais a sua energia. Algumas pessoas até falam de uma forma mais, vamos dizer, se talvez não existe tanta evidência a respeito disso, você olhar para o verde, para as árvores, você consegue descansar um pouco mais. Então existe essa teoria. Tem uma teoria de redução de estresse mesmo. De alguma forma, exposição a essas áreas vai realmente reduzir o hormônio do estresse, que é o cortisol, reduz a sua pressão arterial e dá um estado de relaxamento. Tem uma outra hipótese que é muito interessante, uma hipótese mais ecológica mesmo. Quer dizer, nós seres humanos, nós evoluímos de alguma forma em ambientes com muita árvore, quer dizer, perto do rio, perto do lago. De alguma forma, a gente é programado para ficar nesses ambientes, não num ambiente barulhento, poluído, como é característico de boa parte das grandes cidades. Existe também, como o Marcelo comentou, quer dizer, eu sou exposto a, menor poluição sonora, menor poluição do ar, a gente reduz, né, a exposição a problemas ambientais quando a gente está fora da cidade. Certamente atividade física, engajamento social, tem até algumas evidências apontam que tem a ver com o nosso sistema imune. Então, quer dizer, aparentemente existem alguns mecanismos mesmo por trás e certamente os estudos no futuro vão conseguir esclarecer isso mais. Mas de qualquer forma, é uma associação que é consistente na literatura e até individualmente, como o Pedro falou, a gente sente isso, que a gente consegue relaxar mais, seja lá qual for o mecanismo, aparentemente é algo benéfico para as pessoas. Com certeza, Marcos. E claro, né, que assim, melhorar o contato com a natureza envolve coisas que não estão ao nosso alcance imediato como indivíduos, né, mas como sociedade, no sentido de planejamento urbano, de aumentar o acesso a parques, a áreas verdes em regiões mais carentes. A gente sabe que tem uma desigualdade em relação ao acesso a áreas verdes. Por exemplo, em São Paulo, bairros de maior poder aquisitivo têm mais áreas verdes, a gente sabe disso. Então, além dessas coisas de políticas públicas, do ponto de vista individual, para aqueles que queiram melhorar a sua relação com a natureza, por exemplo, isso não é ideia original nossa, é da Mental Health Foundation, e eles têm um programa de 5 passos para você melhorar a relação com a natureza. Por exemplo, envolve no passo número 1 os seus sentidos, que tem tudo a ver, por exemplo, com mindfulness, que nem o Pedro falou. Você, quando estiver exposto à natureza, você estiver realmente presente naquele momento, ouvir os pássaros, sentir os cheiros das flores, você sentir a brisa, esse tipo de coisa. Tem um passo que é relacionado à emoção, você ter um contentamento de estar naquela situação, naquela calma que aquilo te traz, por exemplo, né? Você tá naquele ambiente silencioso da natureza, com todas aquelas vivências. Um terceiro ponto é de beleza, né? A gente naturalmente tem uma afeição pela beleza da natureza, isso pode agradar a gente esteticamente, inclusive. Significado, que é o quarto passo, de você conseguir explorar como que aquilo pode trazer significado para você. Estar em contato com a natureza, você tá celebrando a vida, por exemplo, você sabe, muita gente tem momentos criativos, né, de pintura, por exemplo, de poesia, de leitura em meio à natureza. E um último passo que eles sugerem é de compaixão, no sentido de você, ter escolhas na sua vida que melhoram a sua relação com a natureza, como, por exemplo, reciclagem, como, por exemplo, investir em coisas que poluem menos, esse tipo de coisa, né? Escolhas de vida que você, como um todo, está contribuindo para uma preservação da natureza. Então tá isso, quer dizer, 5 passos de ideias de você se conectar à natureza de forma mais saudável. A gente tem uma questão também das pessoas terem uma busca, tipicamente, por um lazer mais voltado para telas e um lazer muitas vezes voltado... É claro que tem um componente de lazer das pessoas de se reunir para comer, o que é uma coisa absolutamente universal. Claro que você vai comer o quê? Produtos da natureza, né? Então, assim, deixa de ser um contato com a natureza, mas muitas vezes o lazer fica em torno de bebida e em torno de telas e assistir filmes, etc. Claro que faz parte do processo consumir arte, mas a gente sabe que as pessoas têm hoje um lazer muito mais voltado para esse tipo de atividade em contraste com o contato com a natureza, né? E a gente sabe que isso faz diferença, por mais que as pessoas possam, a maior parte das pessoas não vai ter acesso a um ambiente bucólico, então a gente vai ter que fazer bons usos dos parques que a gente tem e valorizar isso.
E curioso, né, que também a gente vê uma tendência das pessoas buscarem esse contato com a natureza nas próprias férias, né, que antes era para qual cidade grande a gente vai, e aí uma busca por um ambiente mais próximo da natureza, né, e é uma coisa interessante que eu descobri que o governo tem um aplicativo de parques, né, sobre os parques nacionais, né, que é um aplicativo bem interessante, e é uma coisa assim, chocante, né, como que, por exemplo, eu não sabia que a gente tinha essa quantidade de parques nacionais no Brasil, né, a gente vai colocar o link na descrição do vídeo, tá, mas é uma coisa curiosa, né, e a gente vê as pessoas cada vez mais indo para os parques nacionais, né, então é uma tendência, né, das pessoas também sentirem falta, claro que por estarem muitas vezes na pandemia isolados em casa, surgiu essa necessidade, né, e é uma coisa que felizmente persiste aí, né. É muito interessante pensar que esse contato com a natureza está associado à melhor saúde mental. Talvez os antigos já soubessem disso antes que a gente. Quer dizer, quando eles planejavam uma cidade, eles planejavam com fontes, com áreas verdes e parques. Nós estávamos falando aqui um pouco antes do episódio, quando a gente vai num prédio que tem aquela parede verde, um jardim, talvez uma fonte de água, a gente tem uma sensação de maior bem-estar também. Então, certamente, essa questão moderna das pessoas procurarem, talvez, claro que são pessoas muitas vezes privilegiadas que podem fazer isso, de procurarem lugares com mais área verde, de procurarem férias longe das grandes cidades, faz muito sentido do ponto de vista de saúde mental hoje. A gente não está entrando aqui em nenhum debate assim, sobre a parte, vamos dizer, de aquecimento global, etc., que também é um outro capítulo que talvez a gente possa falar um pouco melhor, mas sim como, talvez essa exposição à natureza e como que a gente pode implementar isso nas cidades, e como a preservação da natureza vai estar associada também não só à saúde do planeta como um todo, mas também com a saúde mental. E então, em tempos de piora da saúde mental das pessoas, a gente sabe que São Paulo é uma das cidades mais ansiosas do mundo, de acordo com um estudo grande que é o São Paulo Megacity. Então, em tempos de piora da saúde mental dos jovens, que a gente sabe que a autolesão aumentou, em tempos de uso excessivo de internet e rede social, quer dizer, apontar essa questão relacionada à exposição à natureza é fundamental, e a gente entender mais e falar sobre isso certamente pode ajudar no futuro a gente ter políticas públicas associadas à preservação da natureza e também a como implementar isso de uma forma efetiva para todo mundo que vive em grandes cidades. Bom, pessoal, a gente quis trazer um tema diferente, que eu acho que é uma questão da gente... A gente fala sobre atividade física, a gente falou sobre alimentação, mas tem outras facetas do nosso estilo de vida que são importantes. E uma delas é, além de comer bem, você não ficar sedentário, você ter um contato com a natureza, né? E isso certamente é um tema que a evidência mostra, nesse sentido, resultados muito interessantes de que o contato com a natureza é relevante para a saúde mental. O contato direto, né? Então a gente considerou hipóteses aqui de que seriam outros fatores. Esses outros fatores são importantes, como menos contato social, poluição é uma outra discussão sobre a incidência de transtornos mentais, mas os estudos foram capazes de discriminar esses efeitos separadamente e identificar que sim, o contato com a natureza, ver o verde, sabe, ter o contato com a natureza, pisar na terra, esse tipo de contato real ali, estar em contato com a natureza, isso por si só, isso individualmente faz diferença. Então é uma coisa para a gente contemplar, a gente considerar esse fato nas decisões que a gente toma do cotidiano, que tipo de lazer que a gente tem, onde que a gente mora, o que a gente faz nas nossas férias, o que a gente faz nos nossos feriados, se a gente vai viajar, para onde a gente viaja e assim por diante, né? Pessoal, agradecemos a audiência e até a próxima. Um abraço a vocês. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.